essa é a senda do Fox Brasil. E nós nos orgulhamos muito de tentar representar e levar para os brasileiros no mundo tudo que importa para nós que somos brasileiros, não importa aonde estejamos vivendo. Hoje nós temos um super time, um dream team, para discutir um assunto que é absolutamente inevitável e pertinente a tudo que fazemos fora do Brasil, que é cultura. Vamos discutir não apenas as declarações, as polêmicas, as posturas da atual secretária de Cultura do atual governo, que é a atriz Regina Duarte, uma atriz consagrada, mas que não é de hoje, demonstra claramente suas tendências políticas e, na posição de secretária, essa coisa ganhou uma dimensão muito maior. Para discutir Regina Duarte, batata quente, nós temos hoje, ao nosso lado, a presidente do Centro Cultural Brasil USA, decoradora de interiores e uma líder absoluta na cultura brasileira no exterior, Adriana Sabino. Boa noite, Adriana. Boa noite, Carlos. Obrigada pelo convite. Nessa época de pandemia que a gente está isolado, é tão bom ver gente assim conversar. Ótimo, estou adorando. Beleza, muito obrigado. Lá de Minas Gerais, embora tenha sido anunciado pela chamada que ela estava no Rio de Janeiro, mas gente fina é assim, ela poderia estar no Rio de Janeiro, em Minas, em São Paulo, em Miami, sabe lá onde? É vida de marchand, é vida de artista, de galerista, e ela sabe muito de cultura para poder discutir hoje esse assunto, Regina Duarte, da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, Marília Cavalcante. Boa noite, Marília. Obrigada, Carlos. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Bom dia para quem está no Japão, os brasileiros que estão lá no Japão nos assistindo. A gente tem uma turma enorme assistindo no Japão. Pois é, bom dia para vocês. É um prazer enorme estar aqui, principalmente para debater com você e com todos os que estão nos assistindo esse tema tão importante que é a arte e cultura hoje no Brasil da atualidade. Muito obrigado. Quem está conosco também, ela que é uma jornalista com uma longa experiência atuando na área cultural, é uma parceira do Brazilian Film Festival de Miami há muitos anos, há mais de 20 anos, e hoje, embora não more do sul da Flórida, mora em Atlanta, que é uma cidade adorável, mas vive sempre dando umas pongadas aqui do sul da Flórida. Ela é Isabel Flores. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos aí do nosso painel aí de debate. Muito obrigada pelo convite. Acho super importante também a gente falar sobre esse tema que está sendo discutido. É o tema do momento, realmente, né? E cultura é muito importante. A gente vai falar sobre isso hoje. Estou muito feliz. Pois é. E quem está conosco também, completando o painel, ele é hoje em dia é difícil apresentar ele como uma coisa só. Ele é ator e chefe. Como ator, ele é 2 vezes ganhador do Press Award, é um ator consagrado, é talvez o ator brasileiro atuando focado na comunidade brasileira de maior sucesso e de maior reconhecimento nos Estados Unidos. Baiano, meu conterrâneo, com muito orgulho, e também nos últimos 4, 5 anos desabrochou como um chefe de sucesso em Massachusetts, em Boston. Boa noite, Robson Lemos. Boa noite, Carlos. Estou muito feliz em poder participar desse painel. Adorei a temática e adorei também o nome, Batata Quente. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente poder conversar. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Nós é que estamos felizes. Mas eu vou logo pegar a batata quente. De cara, a gente tem muita coisa para discutir a respeito de Regina Duarte na função de secretária de Cultura do Brasil. Mas o assunto que gerou a batata quente foi essa infame ou famosa, como vocês quiserem, entrevista que ela deu à recém-inaugurada CNN Brasil, onde ela fez declarações absolutamente bombásticas e que deixou meio mundo perplexo, repercutiu no mundo inteiro. Repercutiu no mundo inteiro. A secretária de Cultura de um país com tradição cultural como o Brasil defender determinadas situações, negar determinados fatos históricos, como ela fez. A impressão que eu tenho, e eu vou começar com a Adriana Sabino, vocês me digam se eu estou errado. Vocês se lembram de quando a cantora Vanusa errava o hino nacional e se descobriu que ela estava sob efeito de seríssima medicação? Não seria esse o caso de Regina Duarte, Adriana? Olha, Carlos,
depois que eu recebi o seu convite, eu voltei para ver aquele desastre daquela entrevista, né? E a minha primeira impressão era de que ela estava sob efeito de alguma droga potente, porque não era possível aquilo. Mas da segunda vez que eu assisti, eu notei que ela não estava sob efeito de droga nenhuma. Infelizmente, aquilo era ela. Aí realmente eu fiquei destroçada, porque nós temos a Secretaria da Cultura, né, que substitui o Ministério da Cultura, de um país com a cultura tão diversificada, tão rica, tão vibrante como o Brasil, nas mãos de uma mulher que não tem noção do que é cultura. E eu vou tocar num ponto para dizer por que ela não tem noção. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção na entrevista. Foi aquela hora em que o repórter perguntou por que o site, ela não tinha se manifestado quando da morte dos grandes Aldir Blanc, do Moraes Moreira, do Fonseca, do Miliaccio, e ela falou assim, mas eu não quero transformar o site da Secretaria numa página de obituário. Gente, aquilo era uma oportunidade de celebrar a cultura, não é obituário. Você está celebrando a obra de grandes artistas. Era uma oportunidade de celebração e uma oportunidade de educação. Você trazia para a população brasileira, lembrar da música de Aldir Blanc, lembrar dos textos de Fonseca, lembrar da arte do colega dela, Miliaccio. Eu fiquei chocadíssima. E aquilo ali, para mim, mostrou que ela não estava absolutamente sob efeito de nenhuma droga. Aquilo era ela. Marília, você acredita que Regina Duarte está no gozo pleno das faculdades mentais dela? Ô, Carlos, eu acho que há que se observar dois fatores principais. Tá? Eu acho que para você ocupar um cargo dessa envergadura, eu acho que a gente tem que... são dois binômios. O primeiro binômio é você ser um técnico. E um técnico, quando eu digo técnico, você tem que realmente conhecer de cultura e de arte de um país tão diversificado e tão grande como é o Brasil. E segundo, você tem que conhecer muito dos meandros da política, porque ela está no ministério que é embridado de todos os lados. É Ministério do Turismo, é da Cidadania, ela está embaixo de um guarda-chuva muito grande, ela tem 60 dias que assumiu a pasta, no meio de uma pandemia onde ela não tinha nenhum lugar para morar. Então, eu acho que uma pessoa que foi convocada a ser patriota e que naquele momento ela aceitou o desafio, eu acho que é uma coisa que balança demais. Então, eu acho que se a gente for ver sobre esse aspecto de você procurar as pessoas no ministério, não ter com quem trabalhar, você não ter um assessor, porque demora 40 dias para nomear um assessor, para ser aprovado, para desincompatibilizar de um partido, é tudo muito novo. Então, eu acho que se a gente olhar sobre essa ótica, a gente pode ter atenuantes. E também eu acho que a surpresa dela, durante a entrevista, quando os fatos foram se apresentando de uma forma que ela não estava, talvez, preparada para tanta pressão. Porque eu acho que foi uma panela... Nós estamos com uma batata quente, mas para ela foi uma panela de pressão. Pois é, mas eu não sei se Robson concorda muito com essa sua atenuação da coisa dela. Você não acha, Robson, que na posição que a Regina Duarte está e representando o que ela representa, tem como, com todo respeito à opinião de Marília, tem como dar essa margem para justificar o que ela fez nessa entrevista? Talvez até tenha. Sabe por quê? Porque antes de falar da Regina, eu queria contextualizar uma questão importante da relação do governo atual com a cultura. Durante as eleições, houve duas fake news que representou muito bem o impasse entre o governo atual e a cultura. E foram dois fake news. Um que foi qualquer pessoa que emitisse qualquer
qualquer questão política, era colocado como uma pessoa que abusava da lei Rouanet. A segunda questão foi que eles pegaram uma performance de um museu que tinha artistas cheirando o bumbum do outro, e aí essa fotografia dessa coisa, todo mundo nu, um cheirando o bumbum do outro, aquilo representava o artista do Brasil. Então foi o que aconteceu, essas duas fake news criou no Brasil uma imagem do artista de baderna, uma imagem inclusive homofóbica, uma imagem de que o artista é vagabundo e só depende de lei Rouanet para se sustentar. Então, o próprio governo atual, inicialmente, já desmontou uma relação entre os artistas, entre a cultura em geral e o governo. E o que aconteceu? Inicialmente, já destruiu o Ministério da Cultura, né, e criou uma pasta, uma secretaria de cultura. Então, logo antes da Regina, veio um cara que fez um discurso nazista, entendeu? Então, Regina Duarte, ela é a expressão do que é o governo. É uma pessoa despreparada, desclassificada, infelizmente, que não tem, como se fala, não tem nada, não tem profissionalismo, não tem uma visão nem política, nem técnica de assumir um departamento tão importante, que é o Departamento de Cultura. Então, ela caiu de gaiato no navio. Bom, mas tem um episódio, tem uma particularidade nessa história que eu quero que Isabel, que é da área, fale a respeito. Como você viu a entrevista em si, a maneira como ela foi construída, Isabel? Foi uma armadilha? Foi uma pegadinha? E o episódio de Maitê nessa história? Sem dúvida, assim, eu acho que é importante que as pessoas que estão assistindo agora, é importante que elas assistam a entrevista por inteiro, né, por completo, porque o que todo mundo viu foi o petit que ela deu, que é inadmissível, imperdoável, as coisas que ela falou, de minimizar a ditadura, a tortura, tudo isso é uma coisa que a gente não vai nem discutir aqui, porque eu acho que é unânime, né? Não tem como perdoar essa fala. A entrevista em si, pelo ponto de vista jornalístico, a forma que eu vi ali é que ela estava indo para fazer um pronunciamento. Ela tinha suas notinhas, parece que ela teve ali a reunião com o presidente, finalmente, disse o que ela ia fazer. Ela achou que ali seria um espaço onde ela fosse finalmente dizer que ela está fazendo alguma coisa, que é essa cobrança todo esse tempo. Então, aí, o que existe? Existe a assessoria de imprensa por trás da Regina e existe o canal, o veículo. Houve um acordo, ficou muito óbvio ali que essa entrevista foi acordada e foi entre Regina Duarte como entrevistada e o Daniel como entrevistador. Eu não sei até que ponto foi informado de que ela estaria falando também com os âncoras, que houvesse essa intervenção durante a entrevista, que eles fossem participar daquela maneira. Isso a gente não sabe. Você acha que ela foi avisada? Desculpe lhe interromper, mas você acha que ela foi avisada sobre a intervenção de Maitê? Se ela não foi, eu deixaria isso uma falha muito grande com a assessoria de imprensa dela, porque eu acho que a Maitê divulgou isso, né, no Instagram dela. Então, e mesmo assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que quando você vai fazer uma entrevista, por mais que seja preparada, acordada, controlada, tipo, né? Olha, não, vocês só vão, eles concordaram que eles só vão perguntar isso. Você colocar uma pessoa para falar ao vivo, esquece, porque no ao vivo não é tipo agora assim, a gente está ao vivo. Se a Adriana quiser falar alguma coisa aqui, eu vou ter que ter jogo de cintura para, né? Então isso foi um pecado ali da assessoria de imprensa dela, primeiro de colocar ao vivo. O jornalista está tendo a sua oportunidade ali de fazer as perguntas, né? O entrevistado, ele precisa estar preparado. Seja o secretário da Cultura, seja quem for, ele precisa estar preparado, tem que ter um certo domínio do tema que ele, né, vai ali falar. Então, por isso eu falo da importância de ver a entrevista inteira, que você já começa, ela, para mim, se eu estivesse entrevistando, eu já veria de cara que seria a entrevistada, um pesadelo de entrevistado, que é aquele que você pergunta e as coisas não vêm, não sai nada, é um devaneio,
muito evasiva, então você não consegue tirar nada. Não sei se vocês perceberam, mas não teve nada de concreto que saiu ali. Nenhuma pergunta foi respondida objetivamente. Então, assim, quanto à entrada da gravação da Maitê Proença, eu não condeno a Maitê Proença, porque eu acho que hoje a gente tem plataformas aí que todo mundo está falando o que quer em qualquer lugar, né? Você vai no seu Twitter, você vai no seu Instagram, você tem expressão, você tem livre-arbítrio para falar o que você quiser. A forma que ela foi introduzida, eu achei que poderia ter sido através do Daniel, que estava ali com a Regina, né? E que ela, de uma certa forma, ela estava meio que confiando nele. Ela respondia mal, mas respondia para ele, né? Então, assim, achei importante porque foi uma forma que eles tiveram de mostrar, olha, não sou só eu que estou falando, né? Tem alguém mais pedindo tá aqui uma gravação. A reação dela é que foi absolutamente descontrolada. Mas o que se noticiou imediatamente é que a Regina teria ficado muito aborrecida, porque ela teria sido avisada de que haveria a gravação, a pergunta lá da Maitê, mas que o teor e a agressividade não havia aquela perspectiva. Entendeu? Não havia aquela perspectiva. Mas antes de jogar a segunda batata quente, eu quero dizer que tem muita gente assistindo a gente. Então eu quero já mandar um abraço aí. Lívia Serafim, Guto Lordelo, Toshio Saito do Japão sempre dando audiência a gente, Lilian Puga, Fabiano Silva, Sueli Gusti do Japão, Margarete Matos em Boston, Maria Inês Dalborgo aqui em Key Biscayne, Paula Reich, Alex Colombini, Kleber Almeida, Ana Cristina, Ronaldo Caio, Indra, Kátia Freitas, muita gente assistindo a gente. E nós já temos aqui uma pergunta que vai ser daqui a pouco. Olha, Maida, sua pergunta é ótima, eu vou fazer logo depois da segunda batata quente. Qual é a sua idade, Robson? Olha o que eu vou fazer agora. Qual é a sua idade, Robson? 42. Isabel, me perdoe. Qual é a sua idade? 50. Marília, me perdoe. 60. Adriana, me perdoe. Gente, eu sou a mais velha. Eu sou a sênior, 66. Mas você... Mentira! Eu deveria ser o sênior. Belíssima ela. Você tá uma Vocês me brota. respeitem, hein? Você tá uma Me brota. Deixa eu te falar. Então, aí, todo mundo tem idade de se lembrar? Qual é a sua idade, Carlos? 65. Quer dizer, 64, quase 65. Então, vocês todos devem se lembrar que na véspera de 2 das vezes que Lula concorreu à presidência, numa que perdeu, na outra ganhou, Regina Duarte protagonizou um episódio que foi escandaloso na época. Ela gravou um vídeo a favor da candidatura oposta, onde ela só faltava dizer que comunista comia criancinha. Não usou esse termo, mas caminhou por esse discurso, que é um discurso que a gente já conhece, embora não sou comunista não, viu? Detesto. Nada a ver. Só estou dizendo... O quê? O que é que a Adriana fala dele? Mas ela disse que ela tinha muito medo, você lembra? Muito medo. Eles estão vindo aí para tomar nossas casas, eles estão vindo aí para tomar uma coisa bizarra. Olhe que eu sou totalmente anticomunista, mas vamos e venhamos, né? Vamos e venhamos. Um pouco baixo nível isso, demais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a novidade? Qual é a novidade quando um governo que tem uma orientação ideológica muito clara e muito específica convida uma atriz que é indiscutivelmente uma das grandes atrizes brasileiras, isso é indiscutível, mas que tem uma história de atrelamento político com os ruralistas, com o empresariado do campo. Ela é fazendeira já há muitos anos, nada contra os fazendeiros, adoro fazenda, mas isso implica num atrelamento ideológico. Então, eu pergunto, Adriana Sabino, qual é a surpresa? Nenhuma. Ela foi escolhida exatamente pela ideologia dela. Porque esse governo disse, no começo, ele se elegeu dizendo que só ia convidar ministros pela parte técnica, pelas suas características técnicas. Mas vai olhar o ministério dele, 90% é ideológico. E para ele, cultura
e nada é a mesma coisa. Então, para ele, basta ter a namoradinha do Brasil, que vai render muito papo nas redes sociais dele, todo mundo ficar feliz da vida com a namoradinha, porque, na verdade, eles não entendem o que é a economia criativa, a importância da indústria cultural, a complexidade disso, gente. Porque não é ter uma carinha bonitinha, um ator ou um cantor, como foi o Gilberto Gil. Você tem que saber quais são os instrumentos que você pode usar para valorizar um determinado área da cultura ou valorizar uma outra. Você tem que entender como é que você capta o dinheiro, como é que você distribui o dinheiro. Tem todo um lado político nisso, que é importante também, porque ministro é um cargo político. Enfim, você botar uma atriz bonitinha, namoradinha, que era o grande tema dela, é ser namoradinha do Brasil com o ministro da Cultura, francamente, demonstra que você liga a mínima para a cultura. É isso aí. Alguém aí quer falar sobre essa coisa de se há alguma surpresa nisso? Eu gostaria de falar. Existe, a surpresa é a seguinte, quando há muitos anos atrás, a Regina fez uma campanha e ela disse, eu tenho medo, aquilo surtiu um efeito, mas não foi um efeito muito grande. Por quê? Porque quando ela falava esse medo para as pessoas no Brasil naquela época, não era um medo de comunismo, porque não existia isso, entendeu? E por mais, por exemplo, que os governos de esquerda ganharam, também nunca houve comunismo no Brasil, entendeu? Só que hoje, com o governo de extrema-direita, criou-se de que tudo que é oposto à ideia deles é comunismo. Então, o que acontece? Quando a Regina Duarte toma poder, é o medo exatamente. Qual é o medo? Do comunismo. Um comunismo que nem existe, entendeu? Então, todos esses fake news que foram criados na eleição e que as pessoas conseguiram assimilar e marginalizar o artista como está sendo marginalizado, trouxe um poder para a Regina Duarte. Entendeu? E esse poder é esse medo desse comunismo que nem existe. Marília, isso. Vai, Marília. Eu queria entrar mais na questão das ações, porque eu acho que política você não faz com ideologia. Eu acho que política você faz com ações. E o que eu percebi, a entrevista foi um desastre. Eu acho que todos concordamos. Mas o que eu percebi é... Vamos deixar de lado essa assessoria que não funcionou, vamos deixar de lado as dificuldades da pandemia, mas ela entrou, como ela mesma disse, com uma cola de tudo que ela havia feito nesses 60 dias, que foram as ações. E que isso é que era o importante e que eu achei que o jornalismo ele não foi no foco, onde ele devia... Ela falou, não, que eu trouxe aqui. Então, você perguntar, divulgar um áudio onde ela se surpreendia da possibilidade do presidente mandar ela embora, eu acho que não trouxe nada de produtivo, de profícuo para a arte e para a cultura. Então, eu acho que o jornalismo ele também tem esse lado da informação, que é a prioridade do jornalista, informar. Eu não estou aqui fazendo críticas a A ou B, mas se ela disse, eu estou aqui com as ações que foram feitas, ela começou a falar do circo, ela começou a falar de uma coisa importante que ela conseguiu, do decreto, porque ela está embaixo de tantas secretarias que se ela não se desvincular, ela não consegue os caminhos da onde o dinheiro circula para ajudar os artistas. Eu vi muita live sendo feita por patrocinadores bilionários e nenhum dos artistas que estavam fazendo a live se dignou a dizer, por favor, Sindicato dos Artistas, me procura que eu vou doar 10% do lucro da live para o sindicato distribuir entre os artistas. Então, eu acho que a gente tem que mudar a forma de ver que você não faz política com ideologia. Qualquer pessoa de qualquer partido pode sim fazer uma boa gestão, desde que você tenha as ações. E, infelizmente, ela não pôde completar e dizer todas as ações que ela, nesses 60 dias, intentou e talvez tenha conseguido. Bom, pode ir, Isabel.
Abre seu microfone, Isabel. Abre seu microfone, Isabel. Isso, Presta atenção, porque às vezes vocês desligam o microfone sem querer, tá? Pode ir, Isabel. Não, na verdade eu quero falar um pouco sobre essa história de ela estava ali para mostrar as ações. Foi que eu comecei a falar exatamente sobre isso. Então, isso não é uma entrevista. Quando você leva um papel para ler para uma entrevista, não é uma entrevista. Então, você deveria ter feito um pronunciamento, uma gravação, um vídeo, ter enviado isso para os jornais. Um vídeo release. Ter colocado isso na plataforma, ter colocado isso no site da secretaria, em todas as suas plataformas sociais. Ela não... Lógico que todo mundo aqui queria saber exatamente isso, o que ela está fazendo. Mas quando a entrevista, eu costumo dizer que a entrevista é uma dança, né? Você tem o jornalista entrevistando, você precisa do seu entrevistado que venha dançar com você. E ali, uma coisa que as pessoas esquecem é que quando você está sendo entrevistado, e por isso que eu falei da falta de preparo, porque ali faltou tudo, né? Faltou a empatia da parte dela, faltou empatia, faltou compaixão, faltou profissionalismo, faltou conhecimento, né, do caso. Mas é muito importante que a pessoa entenda que quando você está dando uma entrevista, você tem o controle. Você pode perfeitamente dizer, eu não vou comentar sobre esse assunto. Inclusive, Carlos, quando você perguntou sobre o vídeo da Maitê Proença, mesmo que se fosse surpresa, mesmo não interessa, ela poderia ter respondido de uma forma, eu conheço a Maitê, agradeço a preocupação, vou ligar para ela pessoalmente. Mas ela não é essa pessoa. Pois é, mas o que eu estou dizendo é Quando a Batata Quente rodeia agora, eu perguntei qual é a surpresa, porque quem foi capaz, de há 8, 12 anos atrás, ir para a televisão, no horário nobre, dizer que estava com medo dos comunistas entrarem no Brasil, tomando as casas, os apartamentos, essa pessoa, muito provavelmente, com o andar dos anos, ela acentuou esse reacionarismo. Não tem dúvida, mas o que eu estou respondendo aqui é quando a Marília falou, ela estava ali o jornalista não deixou ela falar, porque ela estava ali para falar das ações. Uma entrevista você não entra para falar só sobre o que você quer, entendeu? Então você não entra ao vivo, então você não coloca, porque foi aí que ela se perdeu, aí que a chamada caiu a máscara. Foi aí que aconteceu. Se ela foi ali para ser boazinha, olha aqui, gente, eu estou fazendo esse monte de coisa agora, não me perguntem mais. Quando eles apertaram e a máscara caiu. Né? Então, assim... E tem uma coisa, Marília, que eu vou falar como jornalista, que vou fazer quase 50 anos esse ano. Eu aprendi muitas coisas. Aprendi, inclusive, a desgostar de parte do jornalismo. Em grande parte, eu acho que você refletiu na sua colocação um desencantamento que muita gente tem com o fato de que a mídia se tabloidizou excessivamente, vive da abordagem sensacionalista a qualquer custo. Eu entendo isso que você falou e eu me solidarizo com você em muitos aspectos. Mas o compromisso final da imprensa não é ser bonzinho nem malzinho. O compromisso final é levar para quem está do outro lado, seja leitor, espectador, aquela informação que o jornalista tem a obrigação de saber que a audiência quer ver e ouvir. Então, desde a chamada, tudo que cercou a nomeação de Regina Duarte foi polêmica. Foi polêmica aquela conversinha parecendo uma coisa infantil, de namorinho, estou namorando. Uma coisa completamente antiprofissional, completamente humilhante para uma posição como a cultura. A posição como a cultura é para você se sentir honrado em ser convidado a ser secretário ou ministro, de poder servir a sua pátria e servir a cultura de um país como o Brasil, que tem talvez um dos 5 países com cultura mais diversa e mais rica do mundo, isso sem nenhum favor. Então, eu estou fazendo a defesa aqui porque existe imprensa ruim, sim. Existe jornalista venal, mal intencionado e que se preocupa unicamente com a própria carreira. Verdade. Basta ver o clássico Ace in the Hole, com Kirk Douglas, que fica bem explicado aí. Mas eu não acho que foi isso que aconteceu, não. Enfim, mas olha,
a gente tem que fazer pergunta, porque vocês não têm ideia. Já tem mais de 50 perguntas aqui e eu tenho que fazer. Eu vou pedir a vocês o seguinte: eu vou dirigir uma pergunta para cada um. Vou dirigir uma pergunta para cada um e peço que vocês tentem responder da forma mais resumida possível, sem forçar a barra para fazer disso uma coisa, né, que não seja natural. E vou direcionar uma para cada um. A primeira de Maida, belíssimo Manes, daí de Orlando, que ela pergunta e eu vou perguntar a Isabel. Qual seria a intenção do presidente em convidar uma pessoa para a Secretaria de Cultura sem nenhum conhecimento da pasta? Vocês acreditam, você no caso, Isabel, acredita que ele pensava realmente que ela estava pronta para esse cargo? Não, é lógico, com certeza ele sabia que ele não estava pronto. É engraçado que, se você assistiu a entrevista inteira, ela disse que ele perguntou: você está pronta para assumir esse cargo, para lidar com as críticas, né? Ela fala, e eu estou aqui para isso. Mas, obviamente, não. Eu acho que, infelizmente, a cultura nesse governo, ela foi completamente jogada para o escanteio, né? Destrói-se o Ministério da Cultura, cria-se uma Secretaria da Cultura que vai para uma pasta da cidadania e depois muda para a pasta de turismo. Então, assim, quase que fica ali no canto, não vem me encher, não, sabe? E eu acho que, de uma certa forma, inocência da parte da Regina Duarte de achar que vai chegar ali e vai mandar, porque, obviamente, ela tá completa, ela não tem autonomia nenhuma, né? Eu vou pedir a vocês realmente que prestem atenção no tamanho das respostas, Tá. porque não para de chegar perguntas. Marília, Regina Duarte não deu nenhuma nota de pesar pela morte dos colegas. Foi incapaz de reagir. O que você acha disso? A pergunta vem de Águeda Maria Campolina. Eu acho que esse foi um dos pecados capitais da Regina, porque memória é para se cultuar e se cultivar. Então, quando ela disse: eu mandei uma mensagem pessoal às famílias e o Brasil, nós não queríamos uma mensagem pessoal, nós queríamos uma mensagem da secretária de Cultura, nós queríamos uma assessoria de imprensa ligada a ela forte, que publicasse em todas as mídias sociais esse apreço, esse amor a esses artistas, e artistas de tão cabedal, de musculatura artística que realmente nós perdemos nessa pandemia, o que não é brincadeira, é uma perda muito grande para o país. Adriana Sabino, Sueli Gushi, do Japão, pergunta: será que ela não foi só colocada no cargo por ser a favor de Bolsonaro? Claro que foi. Mas a favor de Bolsonaro e ser uma carinha conhecida no Brasil. Ela é namoradinha do Brasil. Nosso presidente adora uma metáfora de casamento, divórcio, namoro, noivado. Quer coisa melhor do que ter a namoradinha do Brasil? Para ele, a cultura não significa nada. Para ele, tanto importa quem fosse lá, mas a namoradinha vai da mídia. É isso. Bom, tem um desdobramento da pergunta da Sueli, do Japão, que eu vou passar para a Robson, que me parece que ela pegou um ponto muito importante. Eu quero que vocês todos prestem atenção nisso. Será que o descaso demonstrado nessa situação atual pela cultura do Brasil, por esse atual governo, não reflete o fato de que o brasileiro não dá valor à sua cultura, Robson? Totalmente. O que muda agora é que o poder público do Brasil agora, além de não dar valor, existe um movimento gigantesco de destruição disso. Por quê? Porque é um governo conservador, porque é um governo baseado no militarismo, entendeu? E que traz a questão da arte e da cultura. Na verdade, não entende que, por exemplo, a cultura ela vai estar vinculada a várias questões. A saúde pública, a educação, né, a milhares de outras pastas. Então, assim, o governo não quer. Então, infelizmente, é uma destruição total da cultura. Isabel, o Ricardo Rodrigues, desculpe, Ricardo, não é o Ricardo Rodrigues,
pergunta. Aliás, Ricardo, obrigado por você estar participando, todos os batatas, hein? Eu decoro o nome. Ele pergunta o seguinte: é lamentável, ela não tem empatia com a atual situação que o Brasil está passando. Ele se refere, claro, à pandemia, desemprego em massa, muitas mortes. Ele fez essa relação agora do toda a entrevista com a falta de empatia. O que é que você diz a isso? Isso eu falei ali já, porque ficou faltando. Teve ali uma chance dela se mostrar uma pessoa que tem compaixão, né? Eu acho que o que está acontecendo agora é que as pessoas estão assumindo cargos no eu, Regina Duarte, elas não estão separando, né? Elas não estão vendo o cargo, a responsabilidade que vem com isso. Então, assim, quando ela falou, não sei se vocês lembram, quando ela falou dessa história de eu não vou mandar mensagem pública, né? Eu mandei para a família, aí teve a pergunta de uma das perdas, e ela disse, eu não conhecia ele, por que eu ia mandar alguma coisa? Ela não conhecia. Ali você vê uma total falta de empatia, uma total falta de compaixão. Então, realmente, isso é lamentável, é lamentável. Olha, eu estou somando aqui porque, na verdade, a gente está recebendo uma quantidade de perguntas que vai ser... Não é novidade esse texto, não. Eu estou dizendo isso toda semana, mas não é marketing, não. A gente está recebendo uma quantidade de perguntas que não vai ter condição de atender mesmo, não vai. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou lendo aqui, sem desculpa eu estar olhando para cá, mas é porque eu estou lendo aqui muita coisa chegando e eu estou somando aqui as coisas e há uma série de coincidências. Aliás, muitos com congratulações para você, Isabel, porque um bocado de jornalista está assistindo e dizendo que você fez uma análise muito positiva, muito correta. Inclusive, a Silvana Mandelli estava aqui vibrando. Um beijo para a Silvana. Pelo seu... Quer dizer, agora tem uma coisa aqui muito interessante. Será que no novo discurso, pós essa entrevista, há alguma chance de recuperação da imagem dela, Adriana? Adriana? Eu acho que não, porque ela já mostrou que ela não entende o que ela está fazendo ali. Logo no começo da entrevista, ela mencionou que ela estava servindo ao país. Não, ela não está servindo ao país. Ela está servindo ao governo Bolsonaro. É bem diferente. Então, eu não tenho muita esperança, não. Caso sem salvação, Marília? Carlos, eu sou otimista, porque eu acho que a cultura e a arte precisam de uma pessoa com pulso competente, que não misture o público com o privado. E volto a dizer para você, não quero ideologia, eu quero ações, porque a classe precisa, tá? A população precisa também aprender que cultura é importante para o país, porque da cultura se deriva a educação, a saúde, o bem-estar, a própria política. Eu sempre sou positivista, mas eu acho que a gente tem que aguardar os próximos acontecimentos, porque o presidente Bolsonaro, ele numa entrevista, ele apoiou a entrevista dela, um pronunciamento. Então, agora pelo menos ele é leal, né? A gente tem que admitir uma coisa, ele é um homem leal à sua turma. Mas enquanto a gente aguarda os próximos passos, a gente não pode ficar nessa inércia. Olha, o Henrique, olha, está chegando perguntas de outras nuances também, é importante. Vamos lá, Isabel. Marta Suplicy e Juca Ferreira, ambos filiados ao PT, foram ministros da Cultura. Qual foi o legado deixado por eles? E olha, eu sou a pior pessoa para te responder, porque eu realmente vou ser honesta aqui. Transparência, viu, gente? Que isso é regra número 1 de uma assessoria de imprensa. Quando você coloca alguém ali para falar, você tem que ser transparente. Eu não sei realmente responder essa pergunta. Que alguém poderia responder essa pergunta? Vocês acham que, comparativamente, se você for lembrar das últimas administrações, quando havia Ministério da Cultura, há que se elogiar alguma coisa, há que se reconhecer alguma coisa? Eu não vou dar minha opinião. Sim, nos últimos anos, eu só vi a destruição da cultura. Robson.
Sim, antes de falar sobre isso, e ao mesmo tempo tem a ver com o que eu vou falar, eu discordo um pouco da Marília a respeito da questão da ideologia. Ela diz que ela não quer ideologia. Existe um movimento do próprio governo Bolsonaro de destruir a palavra ideologia. Ideologia é uma palavra linda e significa muito. O que é ideologia? É o conjunto de ideias. Então, por exemplo, no governo do Suplicy, ele valorizava a ideologia das comunidades identitárias, como, por exemplo, a identidade LGBT, ou a identidade negra, indígena, e fazia isso virar cultura, né? Então, o que acontece? A gente não pode dizer, a gente não é contra a ideologia, tudo é ideologia. Inclusive, o governo Bolsonaro querer destruir a cultura é uma forma de ideológica de querer destruir e acabar com a cultura no Brasil. Olha, agora eu vou colocar a terceira batata quente para todos vocês. Essa é uma discussão importante. Nós já falamos demais sobre o episódio da entrevista. Acho que qualquer coisa acima disso é malhar em ferro frio. Eu acho que todos nós concordamos que a entrevista foi uma grande infelicidade. Marília dá uma segunda oportunidade. A Adriana não enxerga como ela pode sequer aproveitar uma segunda oportunidade. Isabel recomenda para essa moça que procure uma assessoria de imprensa profissional e Robson não quer acordo com ela porque ficou muito ofendido com tudo que ela fez. Eu também vou dizer a vocês, não gostaram dessa amarração aí, mas agora vamos discutir uma coisa séria, uma coisa que preocupa muita gente, e esse é um papo já no nível que eu sei que o público em geral talvez não se interesse mais. E agora eles vão falar de coisa mais séria, eu só queria saber da fofoca. Há uma grande discussão para o caminho da cultura brasileira, porque existem dois modelos de existência de cultura no mundo. O modelo americano, que é o modelo da iniciativa privada. Quem tem público, quem ganha dinheiro com bilheteria ganha. Pode ter um grantezinho ali, um grantezinho acolá, mas a grande cultura mesmo vive do que ela consegue produzir de audiência, de grants, de apoio. Ela não depende diretamente do governo para nada. Diretamente do governo. E tem o modelo europeu, principalmente originado do modelo francês, do modelo alemão, menos do modelo inglês, que o modelo inglês é mais parecido com o americano, onde o Estado chama a si a responsabilidade de vários insumos culturais. Por quê? Porque o Estado, que não é o governo, gente, toda hora eu tenho que falar isso, Adriana, é incrível, ninguém sabe a diferença de Estado e governo. Estado é o Brasil, independente de quem está governando, PT, PCdoB, PSB, Bolsonaro, o que quer que seja. Estado é o Brasil. É esse país que existe e existirá, a gente espera. Governo é aquele grupinho de pessoas que entra lá, faz a algazarra, faz a baderna, o governo do PT roubou todo mundo, aí entra o governo de Bolsonaro, quer matar todo mundo. É isso, os grupinhos que entram e querem colocar a sua ideologia, a sua forma de poder. Mas a cultura pode ser parcialmente sustentada pelo governo, especialmente aquela parte da cultura que não tem condição de sobreviver com a plateia, com a audiência, com o Ibope, ou a cultura só deve se manter com base no modelo americano. Eu vou deixar a Adriana para o final, porque eu sei que ela tem muita experiência com essa discussão. Então, eu vou começar com Robson. Então, eu acredito que a gente tem que diferenciar, por exemplo, quando se investe em cultura para o crescimento social e quando a gente investe em cultura para o entretenimento. Eu acho que a pauta deveria ser no sentido de criar formas de se crescer e de valorizar a cultura no sentido de buscar, por exemplo, investir na cultura dos museus, por exemplo, ou na cultura, por exemplo, das expressões folclóricas e deixar a cultura de entretenimento, que são os grandes espetáculos, mais para empresas privadas, entendeu? Então, acho que se a gente valoriza mais as questões sociais na cultura, a gente vai ter uma coisa mais responsável. Esse é um modelo misto, né? Sim, modelo misto, exatamente. Isabel. Robson, mas eu acho que a gente tem que também lembrar da estrutura de cada país, né? O Brasil, ele não tem essa coisa, porque você não pode comparar, como falam aqui, né, laranjas com maçãs. Quando você fala da iniciativa privada de uma indústria de Hollywood, e você compara com a indústria do Brasil, que precisa
precisa sim de fundos, precisa sim de ajuda do governo. Eu vou dar o exemplo do Festival de Cinema Brasileiro, o Circuito Infinito, que leva a cultura brasileira para o mundo. Como que você vai fazer isso? Você está promovendo o seu país, porque quando você assiste um filme, como é que as pessoas conhecem Nova York no mundo inteiro? Porque elas visitaram Nova York? Não, porque elas veem Nova York em todos os filmes de Hollywood, desde pequenininho. Então, é uma promoção do seu próprio país, é uma promoção cultural. E é isso que as pessoas têm que entender. Aqui na Geórgia, por exemplo, caso você falou sobre a iniciativa privada nos Estados Unidos, aqui na Geórgia, o Estado ele tem uma espécie de lei Rouanet. Quem vem aqui filmar, faz produção, pré-produção ou pós-produção, eles dão incentivos fiscais. Mas, Isabel, isso é quase nos Estados Unidos inteiro. Mas daí é visto de outra forma. Isso é visto como um trade-in de merchandising. Não, isso gera emprego. Também, isso gera emprego. Também, então, assim, as pessoas têm que ver a cultura não só como é uma peça de teatro, Não, você está gerando emprego. A economia criativa, como a Adriana colocou no começo. Essa é a economia criativa. E se você pensar bem, a economia gerada pela cultura talvez seja a segunda ou terceira maior de todas, se você pensar adequadamente, né? E você, Marília, o que pensa? Qual seria o modelo? Um modelo europeu, um modelo mais americano ou um modelo mais híbrido? Eu gosto do modelo misto, Carlos. Apesar que hoje, no mundo inteiro, o que está dominando é o modelo da iniciativa privada. Porque até com a Lei 8313, que é a Lei de Incentivos Fiscais no Brasil, quem paga são as empresas. Porque você tira da empresa, a empresa deixa de recolher. Mas isso é renúncia fiscal. Exatamente, a renúncia fiscal. Você está tirando dinheiro do Tesouro. Exatamente. Não é da empresa, é do Tesouro. Então, o que está acontecendo no Brasil? Dentro desse modelo misto, você tinha a renúncia fiscal, que é a Lei 8313, e você tem uma série de empresas que estavam começando, pouco a pouco, a fazer uma abertura para os artistas. Eu vou citar um caso aqui, rapidamente, um dos maiores, se não o maior banco do Brasil. Privado. Não é um banco... Pode dizer o nome, não tem problema não. Bradesco. O Bradesco abriu uma oportunidade para os artistas. Foi feita uma seleção, um conselho para escolher o artista, e foi escolhida uma artista brasileira, de São Paulo, e uma artista negra, enfim. A primeira coisa que ela fez, ela apareceu no Insta dela degolando o presidente. Isso não agrega para a cultura. Não, decolando o quê? Com a cabeça do presidente assim degolada. Degolando, Pois é. Se chama Rosa Cruz. Então, o que acontece? Os clientes do banco inteiro falaram, olha, é para isso que vocês estão abrindo, é melhor botar atleta. É melhor botar cantor, porque você escolhe um artista, dá uma oportunidade e o artista está fazendo o que está fazendo. Então, eu acho que o artista também tem que ter consciência, a gente precisa trabalhar isso de todos os lados. É união, é governo, é artista, é iniciativa privada. Então, eu acho que os caminhos têm que ser convergentes, mas que todo mundo tem que estar consciente da sua responsabilidade, porque agora os bancos não querem saber mais de artista, Carlos. Eu perguntei, vamos substituir, abrir uma nova licitação para botar um novo artista? Não, porque ninguém quer mais. Então, também é muito complicado. Bom, ela voltou na hora H. Foi o complicado, ela voltou. Adriana, para você fechar esse raciocínio entre essa... para você fechar agora... A Adriana é a pessoa mais indicada para falar. Eu deixei ela para o final exatamente porque eu sei, por conhecimento de causa, que a Adriana tem estudado há muito tempo essas questões ligadas ao formato de como realizar eventos, que necessariamente todas as coisas que o Centro Cultural faz têm um nível de gigantismo, tem um nível de qualidade que não vai depender da bilheteria, porque senão não vai poder se realizar. Mas como você estuda muito isso, Adriana, qual é a visão que você tem? Qual seria o modelo mais advisable, mais aconselhável nesse momento? O modelo europeu, francês e alemão, o modelo americano
ou um modelo, como o Robson sugeriu, um híbrido? Eu acho que tem que ser um modelo misto. Vocês desculpem que minha tela ficou black porque acabou a bateria do meu laptop, agora eu estou no celular. Mas eu acho que tem que ser híbrido. Eu acho que nos últimos governos eu não vejo essa visão de que cultura é um produto importantíssimo para o país, é a face do país, é o brand do país. E isso eu não tenho visto. A gente tem visto, por exemplo, nos governos anteriores do PT, uma ênfase enorme nas manifestações populares. Super válido, porque são manifestações que não tinham acesso, a gente não tinha acesso a isso. De repente, estavam morrendo. Era importantíssimo, era importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que naquela época se descuidava de outros tipos de manifestações. Eu acho que o governo deve ter essa visão de que isso é o brand, é a face do país. Tem que ter a visão de que a indústria criativa é importantíssima porque gera muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Eu não me esqueço de um artigo que eu li há muito tempo num Paris Match que mostrava na França que a França valoriza isso porque ela sabe o quanto que isso traz de dinheiro para o país. Muito mais a indústria cultural francesa traz muito mais dinheiro do que a indústria automobilística da França. Certeza, a França tem Renault, Peugeot, tem milhões de coisas, mas eles entendem isso. E eu acho, então, que precisa ter uma visão. Ter uma visão para misturar as duas partes. Uma que tem que ter aquele cuidado com as manifestações culturais que não podem desaparecer, são preciosas. E isso só o governo vai fazer. E você tem que também ter a visão do governo para distribuir o dinheiro. Uma das funções do Estado é distribuir o dinheiro. Então, quando ele cria projetos como a Lei Rouanet, que incentiva os empresários a fazer renúncia fiscal e investir na indústria criativa, no teatro, no cinema, isso é o papel do governo. Então, tem que ter essa guia, essa orientação do governo e esse cuidado em várias áreas. Bom, vou dar uma girada aqui. Carlos, desculpa, Carlos, eu queria falar de uma coisa importante que eu acho que a gente tem que fazer pressão. Existe um órgão dentro da Secretaria de Cultura que é o CNIC. É um grupo dos poderosos. São 21 conselheiros que se reúnem para escolher os projetos em que vai ser aplicada a lei de verbas do governo. Então, a gente tem que bater também para saber quem são as pessoas que estão ali, porque não pode ser apadrinhamento político. Eu acho que tem que ser pessoas com expertise em todas as manifestações de arte e que a gente não está tendo acesso, que esse grupo se reúne uma vez por mês para analisar todos os projetos nacionais. Ou seja, a gente já sabe que é como o Oscar, né? Eu costumo dizer isso, que as pessoas não têm muito conhecimento de causa, né? As pessoas falam assim, não, mas o Oscar é uma coisa seríssima. Aí a gente sabe que, por exemplo, vocês sabiam que os centenas de filmes que potencialmente podem concorrer ao Oscar, todos esses filmes são enviados para todos os 5.600 integrantes da academia. Você acredita que todos os atores e todos os técnicos assistem os 200, 300 filmes? Claro que não. Eles votam em quem eles gostam, eles votam em quem eles estão afim. Aí depois, quando vai afunilando, aí um critério de qualidade começa a aparecer. Mas é muito difícil esse processo de selecionar o que deve ou o que não deve ser apoiado por verba é um dos pontos chaves do processo da administração da cultura. Mas antes da gente, a gente já está chegando, olha que beleza, rapidinho, já estamos pertinho do fim do programa. Eu vou mudar. Eu tinha combinado com a turma aqui que eu ia fazer uma pergunta no final sobre o perfil ideal do ministro. Esquece. Vamos perguntar uma coisa que tem muito mais a ver comigo, com você, Adriana, com você, Robson, com você, Isabel, com você, Marília, com todos que estão nos assistindo. Porque a gente tem, nesse momento, uma enorme quantidade de gente, Japão, Estados Unidos, uma grande quantidade do Brasil também, algumas pessoas assistindo a gente em Portugal. E
é uma coisa que é um tabu. O que vocês acham que precisa ser dito para que o Brasil, eu não estou falando esse governo, não, todos, qualquer um que seja, compreendam a importância de nós, como agentes culturais brasileiros no exterior, que fazemos cultura brasileira no exterior, que somos embaixadores da cultura brasileira no mundo? Eu vi isso de um diplomata que hoje está aposentado e que foi a primeira pessoa que eu vi verbalizar isso de uma forma que me comoveu, que foi o embaixador Otto Maia, há uns 12, 13 anos atrás. Eu vou começar dessa vez com a Adriana Sabino. Olha, realmente eu não sei o que a gente pode fazer, porque eu acho que a única maneira que eu vejo é a gente mostrar a importância econômica que a gente tem para o Brasil. Porque eu acho que o brasileiro do Brasil nem sabe da gente, nem liga para a gente. E muito menos sabe que a gente faz cultura e apresenta uma face do Brasil super positiva aqui fora. Eu acho que isso é uma coisa que a gente depende do Itamaraty. O elemento de ligação nosso é o Itamaraty. E você, Isabel, o que pensa disso? Olha, eu já estou aqui há quase 25 anos. E uma das coisas que mais me comovem assim, é quando o americano reage à nossa cultura de uma forma... nos recebe tão bem, quer saber mais, se interessa. É um presente, né? E isso a gente, infelizmente, não vê no Brasil. A gente não tem isso. Né? Os países, como é que eles atraem as pessoas, o turismo? Quantas vezes vocês viajam aqui, vai para o Havaí, visita alguma coisa, e aí você chega no Nordeste do Brasil e é impressionante, e não tem o mesmo peso. Então, eu concordo com a Adriana que eu não sei o que pode ser dito, mas eu acho que a gente precisa de líderes que têm essa iniciativa, que querem promover o Brasil, que veem que o Brasil é importante dentro e fora dele. Então, a gente precisa de melhores líderes, precisa votar melhor, gente. Nós precisamos votar melhor. A gente tem que saber em quem a gente está votando. É a única forma. Robson. Então, eu tive uma experiência aqui quando eu cheguei com a minha professora de inglês, e eu mostrei um pouco para ela sobre a coisa africana que a Bahia tem, né? E ela achou incrível. E, ao mesmo tempo, tinha uma amiga minha que era cantora aqui de Boston. Ela se sentia um pouco deprimida pelo fato dela cantar músicas africanas e algumas pessoas da comunidade brasileira terem um certo preconceito com ela. Então, assim, o que eu percebo? A minha conexão gigantesca que eu tenho hoje com o público americano me faz me sentir orgulhoso de ser brasileiro. E eu não sinto muito isso na própria comunidade brasileira que vive aqui e que vive no Brasil. Então, acho que o que a gente deve fazer é o que a gente já está fazendo, que é reconhecer a nossa identidade, lutar por ela, continuar lutando sempre e mostrando para os brasileiros de lá e para os brasileiros daqui que a gente tem muita coisa, a gente tem uma cultura fortíssima e rica e precisa ser valorizada. Quando a gente começar a assimilar isso, sentir e reafirmar, a gente vai começar a chegar a um caminho melhor. Marília, antes de colocar você na roda, eu vou fazer uma introdução específica, porque você tem uma experiência muito particular. Você veio do Brasil há alguns anos para investir em cultura brasileira nos Estados Unidos. Você abriu uma galeria que foi muito bem sucedida, continua sendo, mesmo você estando em uma outra posição em relação a ela atualmente. Então, você pode falar também um pouco dessa experiência de iniciativa privada promovendo a cultura do Brasil nos Estados Unidos. Como é que era a dor e a delícia de ser isso? Eu concordo com o que todos falaram, Carlos, porque, primeiro, a gente não tem dificuldade nenhuma com os americanos, com a nossa arte. E em qualquer nível de arte, pode ser folclore, pode ser artes visuais, artes plásticas, escritores, poetas. Os americanos adoram a nossa arte. Mas o que os brasileiros precisam entender é que nós somos a porta de entrada para eles na América, que é o maior mercado consumidor do mundo e o mercado mais crítico, porque o americano, desde os 5 anos de idade, ele estuda arte na escola. Então, ele entende também de arte, tem curso em tudo que é lado,
Então, eu acho que o brasileiro precisa se amar mais. A indústria criativa, ela pode tirar o Brasil da bancarrota e as pessoas não entendem isso. Eu vejo o Canadá, a produção hoje do Canadá, dos filmes que estão sendo feitos lá nos estúdios de Toronto, que levou milhares, bilhões de dólares para lá, e as pessoas no Brasil falam, porque cultura é a base de tudo. E é isso que as pessoas precisam entender, que a gente está trabalhando e é a porta de entrada da arte brasileira para o mundo. Então, a dor e o prazer da galeria era esse. Era de você ver artistas maravilhosos, mas que chegam aí e não dão importância. Não dão importância. Olha, o Prêmio Focus Brasil, que a gente vai, a galeria ganhou 2 vezes, uma alegria, um prazer, porque aquela luta. Eu vejo a Adriana fazendo eventos maravilhosos, e outro grupo fazendo um festival de cinema, Carlos agora lá em Nova York com os escritores. Com a literatura. Não é? A gente batalha tanto. O que o brasileiro faz? Não dá valor. Então, falta também... Quer dizer, isso é um pouco relativo. Não, Carlos, eu acho que talvez não dê o valor que nós temos certeza que deveria ser dado. Mas nós estamos falando aqui, com todo respeito ao que você falou, eu concordo plenamente com o que você falou, Marília, mas nós estamos falando aqui, por acaso, de várias iniciativas de total sucesso. Todas as iniciativas do Centro Cultural, a sua iniciativa, a nossa iniciativa, enfim, as de Robson lá em Boston. Mas, Carlos, eu acho que o brasileiro está com um lema hoje no Brasil, se difundir uma cultura de que não é amor ao próximo, é amar a mim próprio acima de todas as coisas. E com esse egoísmo, meu amigo, não te leva a nada. A gente tem que ter o prazer em servir. E nós somos servidores do Brasil. Não é utopia isso, não. Com certeza, não é mesmo. Olha, eu quero agradecer a vocês. Chegamos na horinha de fazer o introito final. Cada um de vocês ainda vai ter uma palavra final sobre a participação de vocês, ou sobre cultura, ou uma receita de bolo, ou cantar um maracatu. Vale tudo. Com esse time aqui, qualquer coisa é fashion. Qualquer coisa aqui é fashion. Mas eu quero lembrar, a Marília me levantou a bola para mim aí. O batata quente de segunda-feira é um batata quente bem batata que não precisa ser tão quente assim. Nós vamos falar da questão trazida pela quarentena, que foi o resgate do livro. Pois é. A gente recebeu sugestões de tudo quanto é lugar. Carlos Borges, fala sobre que está todo mundo voltando a ler livro. Não é que é? E não é que a pandemia botou todo mundo, não. Todo mundo está grudado no telefone. Mas tem um bom chunk de gente que voltou à estantezinha do quarto, pegou aquele livro que estava lá esperando 5 anos para ler, que estava ali do lado. Então, nós vamos ter um super time de escritores, nós vamos ter a Nereide Santa Rosa, que é a nossa parceira no Encontro Mundial de Literatura Brasileira, que pelo 2º ano nós vamos fazer em Nova York. E na segunda-feira, o Batata Quente é exatamente sobre o resgate, a redescoberta do livro proporcionado pela quarentena. Aqui na segunda-feira, às 20h30, na página do Focus Brasil do Facebook. Suas considerações finais, Marília. Carlos, nesse momento eu convoco o exército das formiguinhas, porque não são as cigarras que dominam e mandam no mundo, não, Carlos, são as formiguinhas. Eu acho que a gente, caminhando devagarzinho, trabalhando incessantemente, é que nós vamos conseguir. Eu conclamo todos os brasileiros a isso, a trabalhar, porque o brasileiro é o povo mais trabalhador do mundo, é o mais criativo, e isso tem, sim, o seu valor, e nós vamos chegar lá e vamos conseguir vencer. Com certeza. Isabel. Eu quero primeiro agradecer, adorei participar com vocês, meus queridos aí de painel, amei. Obrigada pelo convite, Carlos. E eu quero continuar pedindo às pessoas, quem pode, fique em casa, né? A gente tem que trabalhar juntos agora, não é uma pandemia, é sério, é verdadeira. Quem pode, por favor, fique em casa e se proteja. É o meu recado. Adriana, desculpe.
Eu queria agradecer a você pelo convite, Carlos. Adorei participar com meus companheiros de painel. Foi super interessante. Gostei de todos vocês. Agradeço a quem assistiu a gente. E eu queria pedir a todos para a gente repensar o que vai ser a cultura depois da pandemia. Porque vai ser uma mudança e tanto, minha gente. Até a gente ter essa vacina bendita desse vírus, tudo que a gente se apoiou vai mudar. Pensem bem. Os teatros, os cinemas, a própria produção de tudo isso, tudo que a gente... toda essa base cultural vai ter que se adaptar. E eu não sei o que vai acontecer. É o momento da gente repensar. Vamos repensar juntos isso? Robson. Eu queria terminar dizendo que a mensagem para todos nós, reafirmar a nossa identidade, reafirmar a nossa cultura, e queria terminar cantando um pedacinho pequenininho da música 13 de Maio, de Caetano, que diz assim: no dia 13 de maio, em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebraram o fim da escravidão, o fim da escravidão. Muito obrigado. Obrigado, Robson, por me dar a dica. Você andou fazendo scanner do meu cérebro. Hoje à tarde, antes de voltar do escritório, porque eu estou indo todo dia para o escritório, porque o escritório do Focus só tem eu. Foi o acordo que a gente fez. Vai aí tem um intervalo de horas entre um e outro para higienizar tudo. Então, eu e a André estamos indo de vez em quando lá para trabalhar. Então, hoje à tarde eu fiz um post sobre o 13 de maio. Lembrando que quando eu sou de um tempo, né, o post começa assim: eu sou de um tempo que toda pessoa civilizada celebrava o 13 de maio. Porque não importa o que os politicamente corretos fazem hoje em dia, que transformaram tudo em pecado, tudo em juízo, tudo em feiura, tudo e não é bem assim, eu me sentia feliz de poder comemorar que, pelo menos, não de fato, mas de direito, alguém assinou um papel que dizia que ninguém podia mais escravizar ninguém. Isso era uma coisa muito importante, isso me emocionava, eu achava maravilhoso. Então, obrigado por ter lembrado o 13 de maio, e esse programa ser realizado no dia 13 de maio é sintomático. Agradeço a vocês pelo carinho. Carlos, eu queria só pedir licença para mandar um beijão para a Andréia, nossa produtora executiva, nossa diretora do Focus Brasil. Sem ela, nada disso poderia ser possível. Muito obrigada, Andréia. Bem lembrado, Marília. Obrigado, Andréia. Desculpa não ter feito. Tchau, Andréia. Obrigada. Obrigado, Andréia. E vocês aí, vocês que acompanham a gente, Andréia. nós tivemos um turbilhão de perguntas. Não me sinto à vontade para citar 10, 20 nomes e não citar os outros 80. Eu sou super... não vou citar quem é mais meu amigo, quem é mais importante. Eu fiz as perguntas, as primeiras que chegaram, e atendi algumas das pessoas que mandaram antes também. Então, contamos com vocês todos os dias, às 8h30 da noite, aqui na página do Focus Brasil. Tem um programa especial de qualidade para você. Acompanhe. Tá? Amanhã temos o programa com o Adalberto Piotto. Tá? Um beijão a todos. Batata Quente volta segunda-feira. Um beijão para todo mundo. Tchau. Prazer. Tchau.